Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 4, Capítulo 32. Emiya Shijin finalmente concordou em aprender a mentir. Zetsu Negro soltou um profundo suspiro de alívio. Sabia que uma vez que Emiya Shijin começasse a enganar os outros, inevitavelmente teceria mais mentiras para encobrir a primeira. Que desenvolvimento maravilhoso! Zetsu Negro sentiu uma perversa sensação de expectativa. Queria ver como Emiya Shijin reagiria ao recorrer ao engano, como observar um objeto outrora imaculado e belo cair na lama e ficar coberto de imundície. Só de pensar nisso, Zetsu Negro estava repleto de uma alegria quase perversa. Shijin, disse Zetsu Negro, sem mais se conter. Imediatamente começou a revelar todas as informações sobre o Uchiha Madara, na esperança de que Shijin pudesse se preparar com antecedência. Neste momento, o Uchiha Madara está ansioso para conhecê-lo. Com base na tábua de pedra do sábio dos 6 caminhos, Madara está tentando despertar o Rinnegan. A tábua menciona que a interação de forças opostas gera o poder da criação e destruição. A tábua faz referência ao chakra de Indra e Azura. Madara ainda não sabe que criação e destruição na verdade se refere ao Rinnegan. Ele tentou combinar seu chakra com o de Hashirama Senju, mas sua tentativa de despertar o poder da criação e destruição falhou. É por isso que ele quer consultar você sobre os segredos dos tempos antigos. Entendo, disse Emiya Shijin, assentindo enquanto organizava cuidadosamente os pergaminhos à sua frente. Estou quase terminando de atender os pacientes no hospital de Konoha. Assim que terminar, irei vê-lo. Tudo bem, disse Zetsu Negro, embora com um toque de impotência. Sabia que não havia como mudar as prioridades de Emiya Shijin em assuntos como esse. A propósito, Zetsu Negro, disse Emiya Shijin, percebendo que Zetsu Negro parecia ter esquecido algo importante. Ele o lembrou mais uma vez. O que o sábio dos 6 caminhos disse sobre o método para reviver a deusa Coelho? O Tsukuyomi Infinito, respondeu Zetsu Negro com os dentes cerrados. Não havia como mentir sobre algo tão crucial, então em vez disso teceu mais enganos em torno de suas mentiras originais. A mensagem final na tábua de pedra do sábio se refere ao poder do Tsukuyomi Infinito, o genjutsu supremo que envolve o mundo. Quando a luz do Tsukuyomi Infinito banha a Terra, a humanidade pode mergulhar em um mundo de sonhos onde seus desejos mais profundos são realizados, livre da dor da realidade. É assim mesmo. Emiya Shijin franziu a testa, parecendo perturbado com a ideia. Então o Tsukuyomi Infinito permite que a humanidade se entregue a sonhos eternos. Um mundo onírico que os protege do sofrimento da realidade enquanto satisfaz sua ganância e seus desejos. Se for esse o caso, a humanidade pode ser destruída pelo Tsukuyomi Infinito, mas pelo menos em seus momentos finais, alcançará a verdadeira paz. Que pena! Por fim, Emiya Shijin balançou a cabeça negativamente. Ele não conseguia se forçar a fazer uma escolha que fosse contra seus princípios, especialmente na frente de Zetsu Negro. Este não é o futuro que queremos. De fato, Zetsu Negro assentiu, silenciosamente aliviado por não ter tentado usar o Tsukuyomi Infinito como isca para enganar Emiya Shijin. Em vez disso, suspirou suavemente e disse: o verdadeiro propósito do Tsukuyomi Infinito é simplesmente despertar Kaguya. Esta é a verdade que o sábio dos 6 caminhos nunca compartilhou com seus descendentes. Quando a humanidade adormece, a sombra de Kaguya reaparecerá silenciosamente. Quando os chakras da humanidade convergem, o progenitor do chakra descerá mais uma vez a este mundo. Quando a humanidade despertar de seus sonhos, o mundo entrará numa era de paz eterna sob a proteção de Kaguya. Exatamente. Emiya Shijin finalmente assentiu, satisfeito. Esse é o futuro que desejamos. Somente sob a proteção da deusa Coelho o mundo poderá alcançar a paz eterna. Zetsu Negro achava cada vez mais difícil enganar alguém tão virtuoso quanto Emiya Shijin. Precisava elaborar suas mentiras com extremo cuidado, garantindo que estivessem alinhadas com os ideais de Shijin. Mas, para alguém como Madara, ele talvez prefira o Tsukuyomi Infinito. Zetsu Negro suspirou, lembrando relutantemente Emiya Shijin de evitar expor quaisquer falhas em seu plano. Comparado à sua disposição de trabalhar incansavelmente por uma paz genuína, o Tsukuyomi Infinito oferece uma solução muito mais simples, mergulhando a humanidade em sonhos. Para alguém como Uchiha Madara que vivenciou a dor e o sofrimento da guerra, o Tsukuyomi Infinito provavelmente é o método que ele mais valoriza. Os humanos frequentemente evitam a árdua jornada de criar um futuro melhor, optando por se perder em ilusões agradáveis. Entendo, murmurou Emiya Shijin, como se tivesse compreendido o raciocínio de Zetsu Negro. Ele assentiu e disse: então usaremos o Tsukuyomi Infinito para enganar o Uchiha Madara. Sua expressão era calma, talvez até resignada, como se aceitasse a realidade de que precisava mentir para os outros. Quando eu encontrar Madara, direi a ele o que ele quer ouvir e o guiarei em nosso plano. Zetsu Negro ficou extremamente satisfeito com o resultado. Nesse momento, revelou seu plano completo para Emiya Shijin. Precisamos que Madara desperte o Rinnegan. Somente com o Rinnegan o plano poderá prosseguir. Dei a este plano o nome de Olho da Lua. De acordo com a tábua de pedra do sábio dos 6 caminhos, executar o Tsukuyomi Infinito envolve uma série de etapas complexas. Zetsu Negro explicou o plano. Primeiro devemos usar o poder do Rinnegan para invocar a casca da árvore divina. Depois usaremos a casca da árvore divina para coletar todas as bestas com cauda e reviver a árvore divina. Em seguida, a árvore divina deverá ser fundida ao seu corpo. Uma vez obtido o poder da árvore divina, você ativará o olho da lua, alinhando-se com a lua. Nesse momento, o Tsukuyomi Infinito poderá ser lançado, mergulhando o mundo inteiro em paz e despertando a deusa Coelho para protegê-lo. Parece. Emiya Shijin franziu ligeiramente a testa, levantando uma questão curiosa. Este plano só requer o poder do Rinnegan. Não parece precisar de mim. Se eu simplesmente ajudar Madara a despertar o Rinnegan, isso deve ser suficiente. Zetsu Negro ficou momentaneamente sem palavras. Era verdade.
Na verdade, esse plano não exigia a participação de Emiya Shigen, mas sempre que Zetsu Negro se lembrava da terrível eficácia de Emiya Shigen nos tempos antigos, sentia-se inseguro em depender exclusivamente de Madara. Confiava muito mais em Shigen do que em Madara. Afinal, Madara não conseguiu derrotar a Shirama Senju. Como ele poderia reunir todas as bestas com cauda enquanto a Shirama estava vivo? Emiya Shigen, por outro lado, havia pessoalmente esmagado Azura e toda a seita Shinobi. A verdadeira intenção de Zetsu Negro era usar Madara para despertar o Rinnegan e então assumir o controle de seu corpo para reviver completamente Emiya Shigen. Ele acreditava que somente Shigen poderia executar o plano Olho da Lua com perfeição, por mais complexo que fosse. Além disso, deixar Shigen de fora do plano seria um desperdício de todo o esforço que Zetsu Negro havia gasto para enganá-lo. Zetsu Negro também não resistiu à tentação de ver a expressão no rosto de Shigen quando ele percebesse que havia sido enganado. O momento de arrependimento, desespero e desilusão. Isso seria verdadeiramente fascinante. Shigen, você é o candidato mais adequado para o Olho da Lua. Zetsu Negro ficou cada vez mais entusiasmado, persuadindo fervorosamente Emiya Shigen. Ninguém mais neste mundo está mais qualificado para testemunhar sua transformação com os próprios olhos. Ele insistiu para que Shigen aceitasse. Nem Madara nem ninguém jamais poderia igualar seu valor como a pedra angular do plano Olho da Lua. Só você. São aqueles que Kaguya mais deseja ver. Shigen, disse Zetsu Negro com um sorriso sinistro, suas palavras carregando um tom estranho. Você não gostaria que a deusa Coelho despertasse apenas para se decepcionar ao ter que lidar com um Madara arrogante, gostaria? Emiya Shigen ficou em silêncio. Zetsu Negro. Essa coisa claramente tinha a intenção de sacrificá-lo como parte do renascimento de Kaguya, mas falava como se ele realmente fosse encontrar Kaguya pessoalmente. Tudo bem, Emiya Shigen suspirou profundamente, finalmente cedendo. Só espero que quando Kaguya-sama despertar, ela não fique descontente com o que fizemos. Que não nos arrependamos dessa decisão quando chegar a hora. Como poderíamos? A voz de Zetsu Negro transbordava de entusiasmo enquanto ele afundava de volta no chão. Voltarei para ficar de olho em Madara. Ele está perto de Konoha, procurando uma oportunidade para te encontrar. Capítulo 33. Lord Emiya deixará Konoha. Os altos escalões de Konoha já haviam aceitado isso como um fato inevitável. No entanto, ninguém conseguiu apresentar um motivo válido para convencê-lo a ficar. Antes de deixar Konoha, Emiya Shigen permaneceu totalmente focado no tratamento de pacientes no hospital de Konoha, deixando para trás valiosos conhecimentos médicos para a vila. Até mesmo seu assistente, que o acompanhava de perto, não pôde deixar de sentir vergonha de si mesmo. É claro que Tobirama Senju jamais experimentaria tais emoções. Enquanto a questão da expectativa de vida de Hashirama Senju permanecesse sem solução, Tobirama estava plenamente consciente da grande responsabilidade que carregava por Konoha. Ele sempre escolheria o curso de ação mais benéfico para a vila. No campo de treinamento 3 de Konoha, 2 jovens Shinobi estavam frente a frente. Esses eram Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou, adolescentes por volta dos 14 ou 15 anos, que se destacaram durante o programa de treinamento de curta duração de Tobirama. Assim como durante o tempo em que estiveram na Academia Ninja, agora eles se enfrentavam como os oponentes finais um do outro. Danzou, disse Hiruzen Sarutobi, olhando seriamente para seu amigo. Não vamos exagerar nesta luta. Não quero te machucar. Você acha que vai ganhar, não é? O jovem Shimura Danzou cerrou os dentes, o rosto tomado pela raiva diante do que considerava uma humilhação. Hiruzen, não me subestime. Desta vez eu não vou perder para você. O resultado dessa batalha ainda estava indefinido, e esse idiota já estava declarando vitória? No passado era verdade que Danzou tinha mais derrotas do que vitórias, mas desta vez foi diferente. Para alcançar a pontuação mais alta neste treinamento especial, Danzou se esforçou mais do que nunca e dominou ainda mais jutsus. Assim que Tobirama deu o sinal para começar, a figura de Danzou avançou rapidamente, desembainhando sua espada ninja para atacar, ainda tão impaciente. Disse Hiruzen Sarutobi com um leve sorriso, balançando a cabeça. De sua bolsa de ferramentas, ele retirou 2 shurikens e os lançou em ângulos agudos. Os 2 shurikens avançaram em direção a Danzou, um da esquerda e outro da direita. No entanto, Danzou brandiu sua espada e desviou um shuriken. Depois rapidamente ergueu o punho da espada para bloquear o outro. O jovem Danzou conhecia bem a excepcional técnica de arremesso de shuriken de Hiruzen. Ele estava ciente do nível de habilidade que Hiruzen havia alcançado nessa área. De fato, o domínio de Hiruzen sobre o shuriken era tão avançado que até telhas e pedras se tornavam armas letais em suas mãos. Ninguém poderia negar. Hiruzen Sarutobi foi um verdadeiro prodígio. Embora muitos achassem sua personalidade despreocupada demais, tinham que admitir que suas notas eram excelentes e suas habilidades ninja básicas eram sólidas como uma rocha. Seja no aprimoramento básico de chakra, taijutsu, técnicas de arremesso de shuriken, as 3 técnicas básicas ou ninjutsu padrão. Esse jovem treinava com entusiasmo inigualável. Ele jamais descartou essas habilidades fundamentais como irrelevantes. Clang! Um forte choque metálico ecoou. Hiruzen prendeu os dedos em uma kunai, usando-a com maestria para bloquear a lâmina de Danzou. Seu semblante imediatamente se tornou sério. Danzou fixou o olhar no rosto de Hiruzen, desferindo 3 golpes rápidos e sucessivos com sua espada, mas Hiruzen desviou cada um deles com sua kunai. Então você também estudou esgrima, disse Danzou amargamente, encarando seu companheiro. Apenas o básico, respondeu Hiruzen modestamente. A kunai curta dançava em suas mãos, resistindo bravamente à lâmina mais longa e afiada de Danzou. Claramente, isso foi um ato de humildade. Como nem mesmo a autoproclamada habilidade com espadas de Danzou conseguiu superar Hiruzen, seu orgulho ficou ferido. A frustração o dominou.
Com uma rápida sequência de golpes, Danzou forçou Hiruzen a recuar, então abriu a boca e lançou um ninjutsu de liberação de vento. Liberação de vento, onda de vácuo. Essa técnica de liberação de vento era tão traiçoeira quanto afiada. Embora Hiruzen tenha previsto o ataque e inclinado a cabeça para se esquivar, a rajada de vento cortante ainda conseguiu arrancar mechas de seu cabelo. Isso é perigoso, disse um garoto de óculos ao lado de Tobirama. Ele olhou nervosamente para seus companheiros de treino. Supostamente somos camaradas. Hiruzen vai desviar, respondeu Tobirama indiferente, sem se abalar com o alarme do outro garoto. Lutas entre shinobi nunca são treinos amistosos. Um erro pode custar a vida. É claro que Tobirama falou com confiança. Se a briga entre os dois meninos ficasse muito séria ou se tornasse uma situação de risco de vida, ele era totalmente capaz de intervir e pôr fim à luta. Afinal, ele era conhecido como o shinobi mais rápido do mundo. Ainda, Tobirama não pôde deixar de notar algo preocupante. O estilo de combate de Danzou estava se tornando excessivamente agressivo, chegando a empregar táticas desonestas, geralmente usadas contra inimigos, contra seus próprios companheiros. Se não fosse pela presença de Tobirama, ou se Hiruzen não fosse tão habilidoso, o traiçoeiro estilo vento de Danzou poderia ter ferido gravemente seu oponente. Liberação de vento. Verdadeiramente a especialidade de Danzou. Liberação de vento. Shuriken. Danzou produziu um shuriken em forma de diamante entre os dedos, revestindo-o com uma camada de chakra de liberação de vento. Os ventos giratórios ao redor dele se tornaram afiados como navalhas quando ele o arremessou para frente. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Uma robusta parede de pedra ergueu-se para bloquear o shuriken impulsionado pelo vento. Tic! Danzou zombou, demonstrando seu desdém. Ele agarrou sua espada e avançou, saltando sobre o muro de pedra para atacar Hiruzen, que estava escondido atrás dele. Rachadura. Um tronco foi cortado ao meio. Jutsu de substituição. Danzou reconheceu imediatamente o pedaço de madeira como um sinal revelador da técnica ninja mais básica. Seus olhos percorreram o local, procurando a localização exata de Hiruzen. Quando foi que ele, baque, um chute repentino atingiu o pulso de Danzou, fazendo sua espada voar pelos ares. Mas Danzou recuou rapidamente até a parede, encostando as costas nela. Ele avistou Hiruzen e agarrou seu tornozelo, bloqueando o chute seguinte. Com um arremesso poderoso, ele lançou o corpo de Hiruzen para longe. Isso foi inesperado, Danzou. Hiruzen pousou graciosamente sem se incomodar e até sorriu ao elogiar o amigo. Suas reações estão muito mais rápidas do que antes. Não desperdicei os resultados do meu treinamento. Danzou respondeu friamente, sacando uma kunai do bolso. Suas reservas de chakra estavam se esgotando. Ele precisava acabar com aquela luta agora, aproveitando a oportunidade para desferir seu golpe final. Liberação de vento, espada de vácuo. Danzou exalou uma rajada de chakra de liberação de vento sobre a kunai, transformando-a em uma lâmina de vento espectral. Empunhando a lâmina, ele avançou mais uma vez. Ei, isso não é trapaça? Hiruzen disse surpreso, encarando a longa lâmina aprimorada pelo vento. Ele sacou uma kunai e avançou para enfrentar Danzou de frente. Os dois jovens shinobi iniciaram uma nova rodada de intenso combate. Essa luta foi mais feroz do que qualquer outra anterior, graças às melhorias significativas que eles fizeram durante o programa de treinamento de Tobirama. Contudo, o resultado pareceu seguir um padrão familiar, como a escolha consensual da liderança de Konoha para o ninja mais promissor da próxima geração. O taijutsu e a esgrima superiores de Hiruzen Sarutobi destruíram a última esperança de Danzou. Ao final da luta, Hiruzen ainda tinha bastante chakra restante. Seu punho parou a centímetros do rosto de Danzou. Acabou, Danzou, disse Hiruzen, se contendo pelo bem do amigo. Ele havia lutado na defensiva o tempo todo, evitando o uso de técnicas que pudessem ferir Danzou, confiando, em vez disso, no taijutsu para garantir a vitória. Hiruzen. Danzou ergueu os dedos com um sorriso zombeteiro no rosto. Você realmente acha que ganhou? No instante seguinte, aconteceu algo inesperado. Marcas escuras apareceram no braço de Hiruzen, espalhando-se por todo o seu corpo e imobilizando-o. A marca da maldição da autoparalisia. Durante a batalha, eu implantei uma técnica de selamento em você sempre que fazíamos contato. Quando o selo estiver completo, o conjurador poderá ativá-lo à vontade para paralisar o alvo. A voz de Tobirama ecoou da lateral do campo, impassível enquanto ele explicava a técnica de selamento que Danzou havia usado. Em seguida, anunciou o resultado da luta. Hiruzen, você perdeu. Essa luta foi decidida pelo seu excesso de confiança. Vocês dois venham comigo. Tenho uma missão para vocês. Essa missão pode mudar o futuro de Konoha e de todo o mundo shinobi. Capítulo 34. O prédio do Okage. Hiruzen Sarutobi foi o primeiro a partir. Seu rosto estava tomado por uma excitação incomum. Tobirama Senju acabará de compartilhar um segredo com ele. Um segredo sobre o misterioso ninja médico que vira no hospital de Konoha. E lhe designara uma missão excepcionalmente importante. Achei que meus próprios palpites já fossem chocantes o suficiente. Hiruzen cerrou o punho e bateu levemente na palma da mão, incapaz de conter a empolgação ao processar a revelação. Aquele homem é, na verdade, o lendário ninja médico, Emiya Shigen. Nas últimas semanas, o jovem Hiruzen estava tomado pela curiosidade sobre a identidade do homem. Mesmo quando perguntou ao pai, Sarutobi Sasuke, em casa, este se recusou veementemente a revelar qualquer coisa. Em vez disso, Sasuke advertiu o filho para não se intrometer, proibindo de investigar o assunto. Tudo o que pediu foi que Hiruzen demonstrasse o máximo respeito pelo homem misterioso. Para um jovem curioso, quanto mais misterioso algo fosse, mais intrigante se tornava. Hiruzen havia especulado que o homem poderia ser um descendente de Emiya Shigen, mas descobrir que ele era na verdade o próprio Emiya Shigen, e que Tobirama o havia ressuscitado com a reencarnação do mundo impuro, estava além de sua mais louca imaginação. Quanto à missão especial,
Foi naturalmente para proteger Emiya Shigen. Embora Hiruzen duvidasse de sua capacidade de proteger uma figura tão poderosa, Tobirama estava decidido a escolhê-los para a tarefa. Lord Emiya não precisa da sua proteção em termos de força, disse Tobirama com seu tom calmo de sempre. Hiruzen, você e Danzou são os jovens shinobi mais excepcionais de Konoha. Esta missão tem mais a ver com o processo do que com o resultado. Quero que vocês dois conquistem a confiança do Lord Emiya durante esta missão, para que ele entenda que o futuro de Konoha está em boas mãos. Ele precisa ver que somente os shinobi de Konoha estão dispostos a assumir a responsabilidade pela paz no mundo shinobi. Hiruzen não entendeu completamente, mas Tobirama não deu mais detalhes. Simplesmente dispensou o garoto e disse-lhe para se preparar para a missão. Sugeriu também que Hiruzen consultasse seu pai, Sarutobi Sasuke, para obter orientação. Enquanto isso, Danzou ficou para trás no escritório do Hokage. Tobirama estava sentado calmamente em sua cadeira, emanando uma autoridade tranquila. Danzou estava parado, nervoso, em frente à mesa, sem saber o que esperar. Danzou. O olhar de Tobirama era frio e imponente. Seu semblante era severo enquanto falava. Não se preocupe. Não estou aqui para repreendê-lo pelo que aconteceu durante o seu treino. Do ponto de vista prático, devo elogiar sua perspicácia. Se estivéssemos no período Sengoku, você teria sido um shinobi excepcional. Aquela técnica de liberação de vento que você usou foi brilhante, quase matou Hiruzen. Nem eu consigo encontrar defeitos nela. Em batalha, deve-se usar todos os meios necessários para garantir a vitória. A fragilidade de Hiruzen um dia se tornará sua falha fatal. Danzou finalmente respirou aliviado. Para sua surpresa, ele esperava levar uma bronca. Nunca imaginou que o rigoroso Tobirama o elogiaria num momento tão tenso. Mas, você deve tratar seus camaradas com mais gentileza. Tobirama acrescentou em voz grave. Hiruzen é seu companheiro, alguém a quem você pode confiar sua vida, não um inimigo mortal. Sim, bom. Tobirama assentiu com aprovação antes de abordar o assunto principal. Você já ouviu falar da missão para proteger Lord Emiya? Sim. Danzou sentiu uma onda de excitação. Ele sabia que qualquer coisa envolvendo Emiya Shigen era, sem dúvida, um assunto ultra-secreto para Konoha. Ser escolhido aos 14 ou 15 anos para uma missão secreta como essa lhe deu um senso de propósito. A confiança que Tobirama depositou nele reafirmou sua importância para o futuro de Konoha, e o peso da responsabilidade despertou uma ambição crescente dentro dele. Talvez, um dia, ele poderá se tornar Hokage. Toda criança que cresceu em Konoha testemunhou o imenso respeito que os aldeões tinham pelo primeiro Hokage. Quem não sonharia em ostentar esse título? No passado, uma meta tão ambiciosa teria parecido inatingível. Mas com o próprio Tobirama declarando que ele e Hiruzen representavam o futuro de Konoha, a ideia já não parecia tão absurda. No entanto, você conhece a personalidade de Hiruzen. A expressão de Tobirama ficou ainda mais séria enquanto ele continuava. Seu papel nesta missão é compensar quaisquer falhas em sua abordagem. Sim. Danzou respondeu em voz alta com a voz repleta de determinação. O que isso significava? Isso indicava claramente que Tobirama tinha Danzou em alta consideração. Embora Hiruzen fosse inegavelmente excepcional, Tobirama estava claramente insatisfeito com sua natureza excessivamente gentil. Isso sugeria que Tobirama tinha mais confiança em Danzou. De outra forma, por que ele manteria Danzou para trás para uma conversa particular? Danzou, você carrega um fardo pesado. Tobirama estreitou os olhos, percebendo facilmente a excitação que fervilhava no coração do jovem shinobi. Mas ele não estava preocupado com a ambição de Danzou. Você deve entender que as principais nações estabeleceram suas próprias vilas shinobi. Essas vilas agora competem entre si. Lord Emiya é uma figura fundamental pela qual devemos lutar. O semblante de Tobirama tornou-se ainda mais solene ao pensar na saúde debilitada de seu irmão Hashirama. Para Konoha, Lord Emiya é indispensável. Ele também possui conhecimento de muitos de nossos segredos, incluindo informações confidenciais de altíssimo nível. Então, Danzou hesitou inseguro. Ele perguntou timidamente, não deveríamos manter Lord Emiya em Konoha? Por agora. Pelo menos por enquanto. Konoha não consegue controlar sua vontade. Tobirama evitou mencionar a ligação entre Emiya Shigen e a saúde de Hashirama. Em vez disso, explicou em termos mais simples. Um homem de sua estatura, que fez contribuições imensas ao longo da história do mundo shinobi, não pode ser tratado com desrespeito. Não podemos usar coerção contra ele. No entanto, o domínio que Lord Emiya possui sobre os segredos ancestrais e seu grande poder significa que não podemos ignorar a influência que ele poderá exercer sobre o mundo shinobi. Quando deixar Konoha, Tobirama estendeu o braço, mostrando as marcas de selo em sua pele. Por exemplo, as técnicas de selamento do Lord Emiya podem aprimorar muito a capacidade de combate de um shinobi. O ninja comum que recebe um selo desses pode instantaneamente adquirir a força de um jounin. O coração de Danzou deu um salto. Naquele momento, a ganância começou a florescer dentro dele. Ele compreendeu rapidamente a importância de tal poder e respondeu com firmeza. Não podemos, de forma alguma, permitir que esse tipo de poder caia nas mãos de outras aldeias. Exatamente. Tobirama assentiu com a cabeça em sinal de aprovação. Pelo bem de Konoha, precisamos adotar outras medidas. Tobirama esperava que o jovem Danzou entendesse suas verdadeiras intenções. Sua missão ao lado de Hiruzen para proteger Lord Emiya é meramente para manter as aparências. Sua verdadeira missão é simples. Por todos os meios necessários, garanta que Lord Emiya não se alie a outras aldeias. Para isso, designarei um esquadrão Ambu para segui-lo. Eles o auxiliarão e eliminarão quaisquer elementos indesejados. Sim,
Danzou ajoelhou-se, com a voz resoluta. Bom, a expressão de Tobirama finalmente suavizou. Claro, oficialmente os Zambu estavam lá para auxiliar Danzou. Na realidade, eles eram os verdadeiros responsáveis por levar a missão adiante. Ainda assim, Tobirama precisava de alguém de confiança perto de Emiya Shigen. Embora tivesse considerado designar o assistente de Emiya para essa função, esse indivíduo já havia sido influenciado pelo caráter nobre de Emiya e dificilmente seguiria tais ordens de bom grado. No entanto, Tobirama tinha seus próprios motivos para escolher Danzou. Danzou era o candidato ideal para lidar com quaisquer obstáculos imprevistos nas sombras. Tobirama também tinha planos de longo prazo para Danzou. Ele havia notado a abordagem implacável do garoto para alcançar seus objetivos, que refletia algumas de suas próprias tendências. Isso não era necessariamente uma falha aos olhos de Tobirama, tais métodos eram frequentemente essenciais ao lidar com inimigos. Infelizmente, o talento de Danzou não era particularmente notável. A abordagem de treinamento do garoto também era um tanto equivocada, pois ele se concentrava demais em dominar jutsus poderosos e atalhos para ganhar força. A respeito disso, Tobirama teve que admitir que as falhas de Danzou eram semelhantes às suas. Por falar nisso, você parece preferir usar técnicas de selamento em combate. Tobirama olhou para as marcas em seu braço e ofereceu um conselho. A energia de selamento desenvolvida por Lord Emiya é a técnica de aprimoramento mais poderosa que já vi para o corpo humano. Se você conseguir adquirir essa energia do Lord Emiya durante a missão, isso beneficiará muito seu futuro e tornará seu caminho muito mais tranquilo. Capítulo 35. Do lado de fora do escritório do Hokage, Danzou se afastou com um leve sinal de nervosismo. Ao sair, o menino não pôde deixar de olhar para trás, para o prédio. Danzou! Hiruzen saltou de repente, assustando Danzou tanto que ele quase pulou também. Não se preocupe com isso. Hiruzen não tinha ido para casa. Preocupado que Tobirama pudesse ter repreendido Danzou severamente, ele ficou para trás, planejando consolar o amigo. Ver Danzou olhando para trás, nervoso, apenas confirmou seus temores. Tobirama devia tê-lo assustado. Como um bom amigo, Hiruzen tranquilizou Danzou lealmente. Não se preocupe com o que Tobirama-sensei disse. Eu não me machuquei em nada. Honestamente, aquela técnica de liberação de vento que você usou durante nossa luta foi perfeitamente cronometrada. A sobrancelha de Danzou se contraiu. Aquelas palavras soaram como se Hiruzen fosse o vencedor, mas a verdade é que Danzou havia vencido o combate de treino. E não só isso, Tobirama não o repreendeu em momento algum. Na verdade, elogiou Danzou por sua inteligência e até lhe confiou uma missão importante. Claro, ele não podia compartilhar nada disso com Hiruzen. Afinal, ele tinha uma grande responsabilidade a cumprir. Um sentimento de superioridade cresceu no peito de Danzou. Ele sabia que era o verdadeiro pilar da missão de proteger Emiya Shigen. Hiruzen, por outro lado, era apenas uma isca, uma distração criada por Tobirama para mascarar o papel crucial de Danzou na execução da verdadeira missão. Que pena! Esse sentimento de orgulho e realização era algo que eu não podia compartilhar com ninguém. O que há de errado, Danzou? Hiruzen acenou com a mão em frente ao rosto de Danzou, preocupado que a repreensão de Tobirama tivesse abalado seu amigo. Estou bem. Danzou afastou a mão de Hiruzen e com um semblante maduro, disse, devemos voltar e nos preparar. A missão pode começar a qualquer momento. É verdade. Hiruzen acariciou o queixo pensativamente, murmurando sobre a situação no hospital de Konoha. Ouvi dizer que o hospital não tem muitos pacientes restantes. Sem pacientes para tratar, Emiya Shigen não tinha muitos motivos para ficar em Konoha. Como um renomado ninja médico, não era do seu feitio ficar ocioso em uma única vila. Certamente, ele continuaria sua jornada lendária pelo mundo shinobi, curando pessoas por onde passava. No entanto, os aldeões de Konoha não sabiam dessas coisas. Tudo o que eles sabiam era que o hospital tinha um ninja médico extraordinário capaz de curar qualquer doença. O foco deles, porém, era em uma questão completamente diferente. Mudança de residência. A vila de Konoha estava se tornando cada vez mais animada. Cada vez mais pessoas se mudavam para novas áreas dentro da vila. Tobirama, que havia desenvolvido o plano de realocação interna de Konoha, ficou agradavelmente surpreso com a facilidade com que ele estava sendo implementado. Quando os líderes de vários clãs viram o clã Senju disposto a fazer sacrifícios, eles rapidamente concordaram em fazer o mesmo. A era estava mudando. Outras nações já haviam estabelecido Vila Shinobi. O sistema de Vila Shinobi era o futuro inevitável. Os clãs não podiam mais se apegar a seus próprios interesses. Proteger Konoha tinha que se tornar seu objetivo coletivo. Parte dessa mudança se deveu à influência do primeiro Hokage, Hashirama Senju, cuja magnanimidade conquistou esses clãs. E agora, vendo o clã Senju abandonar seu nome de família para se integrar completamente a Konoha, eles se convenceram ainda mais da importância da união. De agora em diante, não haverá mais conflitos entre clãs. Todos se unirão sob o emblema de Konoha. Os shinobi de Konoha podem crescer em paz sob a proteção desta grande árvore, e seu crescimento tornará a árvore ainda mais forte. Tobirama estava profundamente satisfeito com o progresso que Konoha havia alcançado, enquanto acompanhava Emiya Shigen e Hashirama pela próspera vila. Ele esperava que Shigen pudesse perceber que o futuro de Konoha era mais promissor do que o das antigas seitas ninjas jamais fora. Na verdade, o clã Senju sacrificou-se por esse futuro. Os Senju se tornariam a maior fonte de sustento para a prosperidade de Konoha. Muitos shinobi Senju deixariam de usar o nome do clã. A partir da geração seguinte, eles escolheriam novos sobrenomes para seus filhos, integrando-se completamente à vila. O nome Senju logo desaparecerá, murmurou Tobirama, relembrando as origens do clã Senju. Talvez essa decisão decepcione Lord Emiya, que nos deu nosso nome, mas é uma escolha necessária.
Há muito tempo, o sábio dos 6 caminhos proibiu seus filhos de usarem o nome de sua família. Talvez fosse sua maneira de garantir que outros ninjas se integrassem às seitas. Pelo futuro de Konoha, devemos fazer o mesmo. O nome Senju desaparecerá, e tudo que restará será uma Konoha unificada. Você, Senju, é realmente algo especial. Emiya Shigen apenas acenou com a cabeça em sinal de respeito. Há muito tempo, o sábio dos 6 caminhos proibiu seus filhos de usarem o nome Otsutsuki, temendo que outros descobrissem sua ligação com Kaguya, a deusa coelho. Ele queria que o mundo se esquecesse de sua existência. O Lord Emiya planeja deixar Konoha, não é? Tobirama mudou abruptamente de assunto para o que mais lhe preocupava. Com uma expressão séria, expressou sinceramente sua gratidão. Durante seu tempo no hospital de Konoha, suas ações altruístas lhe renderam a eterna gratidão de Konoha. Tobirama. Hashirama tentou interromper seu irmão mais novo. Pretendo conhecer mais o mundo, admitiu Emiya Shigen, sem negar sua intenção de partir. Ele até deu uma explicação plausível. Quero encontrar uma forma de tratar o primeiro Hokage. Talvez ainda existam materiais raros no mundo shinobi capazes de curá-lo. No mínimo, esses materiais já existiam na antiguidade. A mente de Tobirama trabalhava a mil. Quando o assunto era seu irmão, ele não conseguia se conter e insistia em obter detalhes. Que materiais? Onde podem ser encontrados? Fragmentos da árvore divina, respondeu Shigen. Devem ser fragmentos de uma árvore divina viva. A árvore divina é a origem da liberação de madeira e até mesmo do próprio chakra. Se fragmentos de uma árvore divina viva forem encontrados, eles poderão curar o primeiro Hokage. Então você não precisaria se preocupar com a expectativa de vida dele. Shigen não escondeu a informação, mas acrescentou um aviso. Nos tempos antigos, o sábio dos 6 caminhos e as seitas ninja destruíram completamente os remanescentes da árvore divina. Não posso garantir que algum ainda exista nesta era. Tobirama sentiu pensativamente. Mais um segredo a desvendar. Essa foi particularmente intrigante, pois envolvia as origens da liberação de madeira. Tobirama fez uma anotação mental dos fragmentos da árvore divina antes de revelar seu verdadeiro propósito. Lord Emiya, o senhor não está totalmente familiarizado com esta era. Como sinal de nossa gratidão, Konoha gostaria de designar 2 genins para auxiliá-lo em sua jornada. Em teoria, deveríamos enviar mais shinobi habilidosos. Mas, dada a aversão do Lord Emiya a conflitos e o status de Konoha como a vila shinobi mais forte desta era, enviar apenas 2 genins não despertará suspeitas de nações rivais. Shigen hesitou. Na verdade, se Tobirama não tivesse sugerido isso, Shigen pode ter pedido a Konoha que enviasse alguém para acompanhá-lo. Zetsu Negro estava constantemente tramando usá-lo como sacrifício para o renascimento de Kaguya. Com o shinobi de Konoha ao seu lado, Zetsu Negro seria forçado a permanecer escondido, incapaz de pressioná-lo a avançar com o plano Olho da Lua. Recentemente, Zetsu Negro vinha rondando a residência de Shigen em Konoha, insistindo para que ele deixasse a vila e acelerasse o plano. Qual era a pressa? Será que ele se considerava algum tipo de filho obediente? Reviver Kaguya só traria infelicidade para todos. Até mesmo a paciência de Shigen tinha limites com as constantes reclamações de Zetsu Negro. Agora, o acordo de Tobirama lhe deu a desculpa perfeita para escapar do incômodo. Hiruzen Danzou, Tobirama chamou. Os 2 garotos avançaram rapidamente, e Tobirama os apresentou a Shigen, Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou. Esses 2 são os jovens shinobi mais promissores de Konoha. Shigen olhou para Tobirama com certa hesitação. Ele estava falando sério? Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou? Esses 2 estavam destinados a se tornarem o terceiro Hokage de Konoha e o chamado quinto Hokage e meio. Ao permanecerem ao lado do Lord Emiya, esses garotos também terão a oportunidade de aprender com você, acrescentou Tobirama com seriedade. Preocupado que Shigen pudesse recusar, ele colocou as mãos sobre as cabeças dos garotos e explicou. Se eles puderem herdar seus ensinamentos ideais, talvez um dia tragam mudanças para o futuro de Konoha. Lord Emiya, concluiu Tobirama, a esperança de Konoha pela paz eterna no mundo shinobi reside nas mãos da próxima geração. Essas crianças precisam de orientação para garantir que esse ideal de paz seja transmitido para sempre. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Emiya Shigen concordou. Sob a pressão moral de Tobirama Senju, Emiya Shigen não teve muita escolha a não ser concordar com o plano, especialmente porque o acordo de Tobirama lhe era vantajoso. Afinal, deixando de lado a interferência de Zetsu Negro, os 2 jovens shinobi que o acompanhavam estavam destinados a futuros extraordinários. O olhar de Emiya Shigen percorreu os 2 garotos à sua frente, atento principalmente a como seus futuros estavam intrinsecamente ligados às contingências que ele havia estabelecido com muita antecedência. Estou ansioso para trabalhar com você, disse um alegre Hiruzen Sarutobi, radiante de entusiasmo. Estou ansioso por isso, respondeu Shimura Danzou rigidamente, seu rosto incapaz de esboçar um sorriso genuíno. Então vamos nos preparar, disse Emiya Shigen com um leve sorriso compassivo. Ele deu um tapinha gentil na cabeça de Hiruzen, como um ancião guiando uma criança. Venha comigo buscar alguns suprimentos na vila hoje. Partiremos amanhã. Sim, responderam os 2 meninos prontamente. Enquanto Emiya Shigen conduzia os garotos para longe, Hashirama Senju observava sua figura se afastar com relutância nos olhos. Que pena. Hashirama suspirou. Não pensei que a hora da despedida chegaria tão cedo. É apenas uma separação temporária, respondeu Tobirama Senju, seu tom ficando mais frio ao abordar outro assunto urgente. Há algo mais que precisamos discutir, irmão mais velho. O que é? É sobre o Uchiha Madara. Tobirama estreitou os olhos, sua expressão escurecendo perigosamente.
Se minhas previsões estiverem corretas, assim que Madara souber que Lord Emiya deixou Konoha, ele tentará encontrá-lo. Hashirama ficou em silêncio. Esta é uma oportunidade para nós, continuou Tobirama, despreocupado com a amizade persistente de seu irmão com Madara. Sua voz tornou-se mais incisiva ao explicar. Estamos secretamente procurando pelo paradeiro de Madara há muito tempo, mas não o encontramos. Sabemos, no entanto, que ele está à espreita em algum lugar do mundo Shinobi, aguardando o momento certo. E agora? Este é o momento dele. Se Lord Emiya curar o Sharingan cego de Madara, esse homem recuperará a confiança e o poder para atacar Konoha. Hashirama permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos. Irmão mais velho, insistiu Tobirama, com a voz carregada de urgência. Não podemos perder esta oportunidade. Se não eliminarmos Madara agora, ele destruirá Konoha mais cedo ou mais tarde. Depois da sua última batalha contra ele, o ódio dele por Konoha só aumentou. Entendo, disse Hashirama finalmente soltando um longo suspiro. No fundo, ele já havia aceitado o raciocínio do irmão. Não se preocupe. Desta vez não deixarei Madara escapar. No entanto, Hashirama hesitou, o rosto contorcido de desagrado. Parece que estamos usando Lord Emiya. Para Konoha, este é um passo necessário, respondeu Tobirama, com voz firme e persuasiva. Irmão mais velho, você realmente quer que alguém como Madara engane o Lord Emiya? Hashirama desviou o olhar, tomado pela culpa. Se Madara realmente manipulou Emiya Shigen, isso só aumentaria a vergonha de Hashirama, considerando o quanto ele já se sentia em dívida com Shigen. Tudo bem, disse Hashirama finalmente, suas reservas finalmente dissipadas. No dia seguinte, na entrada de Konoha, uma multidão se reuniu para se despedir. Notavelmente ausente, no entanto, estava o primeiro Hokage, Hashirama Senju. Tobirama explicou a ausência do irmão dizendo que Hashirama não suportava a dor da separação e optou por não comparecer. Mas essa desculpa parecia bastante frágil. Apesar de Hashirama ser conhecido por sua natureza emotiva, ele nunca se esquivou de desafios. Evitar uma simples despedida? Isso não parecia ser a cara dele. Não que alguém tenha se detido nisso por muito tempo. Afinal, o foco principal era Emiya Shigen e os dois jovens shinobi que o acompanhavam. Hiruzen, disse Sarutobi Sasuke, colocando uma mão firme no ombro do filho. Você deve cuidar bem do Lord Emiya. Certifique-se de que nada dê errado. Não se preocupe, respondeu Hiruzen com confiança, estufando o peito. Não precisam se preocupar, interrompeu Emiya Shigen com o rosto irradiando bondade. Sorrindo como um ancião benevolente, ele tranquilizou Sarutobi Sasuke e os outros. Eu cuidarei desses dois jovens. Peço desculpas, disse Sarutobi Sasuke timidamente, coçando a cabeça e dando uma risada sem jeito. Tobirama não disse muito, seu olhar severo fixo em Hiruzen e Danzou. Ele silenciosamente desejou que os dois garotos executassem seus planos sem falhas. Comparado à situação com Emiya Shigen, era outra pessoa que ocupava os pensamentos de Tobirama. Nos arredores de Konoha, Hashirama Senju estava de pé no alto de uma árvore, totalmente armado com sua armadura de batalha vermelha e carregando um enorme pergaminho de selamento nas costas. Seu olhar estava fixo no portão da vila à distância. Nas proximidades, uma equipe de ninjas Zambu permanecia em silêncio no topo das árvores vizinhas. Esses Zambu tinham duas missões cruciais. A primeira missão era auxiliar o primeiro Hokage a localizar o Uchiha Madara. A segunda era eliminar secretamente qualquer shinobi de outras vilas que tentasse se aproximar de Emiya Shigen. Mas a primeira tarefa era a prioridade. O Uchiha Madara continuava sendo a maior ameaça de Konoha. O louva-a-Deus persegue a cigarra, alheio ao Rouxinol que o segue. Não. Talvez a cigarra já tivesse percebido a presença do louva-a-Deus há muito tempo. O Uchiha Madara esteve escondido perto de Konoha o tempo todo. Ele aguardava a oportunidade certa para encontrar Emiya Shigen, na esperança de convencê-lo a se juntar a ele e desvendar segredos da Era Antiga. Assim, quando Hashirama e os Zambu se mobilizaram, Madara imediatamente sentiu a presença deles. Ele se ocultou, observando cuidadosamente o grupo das sombras, debaixo de uma árvore enorme na orla da floresta. Madara encostou-se preguiçosamente no tronco, seu olhar frio fixo nos ninjas de Konoha à distância e em seu líder, Hashirama. Era como se ele tivesse previsto cada movimento deles. Esse tipo de implantação. Hashirama. Isso não parece ser do seu feitio, murmurou Madara para si mesmo, com um tom de desprezo evidente. Deve ser aquele ardiloso Tobirama. Ele deve ter descoberto meu plano de encontrar o grande Emiya Shigen, então mandou você me emboscar, não foi? Se isso fosse obra de Hashirama. Madara conhecia seu velho amigo bem o suficiente para ter certeza de que Hashirama teria vindo sozinho se pretendesse matá-lo. Ele não teria trazido um grupo de Ambu. Assim como Tobirama acreditava compreender a verdadeira natureza de Madara, Madara também estava familiarizado com as táticas astutas de Tobirama. Ele sabia que tudo aquilo era orquestrado por Tobirama. Que pena! Uma brisa suave acariciou os cabelos de Madara, revelando seu olho cego e cinza claro, escondido sob as mechas rebeldes. A visão disso conferia uma intensidade sinistra à sua presença. Foi lamentável. Madara sabia que não podia lutar contra Hashirama agora. Mesmo com as células transplantadas de Hashirama, que lhe concederam o domínio da madeira e poderosas habilidades regenerativas, ele tinha poucas chances sem seu outro Sharingan. Provavelmente seria morto instantaneamente. Então, vou usar um truque, disse Madara, erguendo os dedos para formar um selo de mão. Um brilho gélido cintilou em seu único olho restante. Hashirama, durante nossa última luta, seu clone de madeira me enganou. Vamos ver se você consegue enxergar através dos meus olhos desta vez. Com uma série de selos de mão, a árvore atrás dele começou a crescer. De seu tronco, emergiu um clone de madeira, idêntico a Madara na aparência e irradiando uma intenção fria e assassina. Vá, ordenou Madara. Mantenha Hashirama longe do homem que preciso encontrar. Enquanto seu clone de madeira desaparecia na floresta, Madara recostou-se numa árvore com uma expressão contemplativa. Agora vem o verdadeiro desafio.
Como posso persuadir esse homem? Madara franziu a testa, sabendo que não podia recorrer à violência. Emiya Shigen não era um oponente comum, ele já havia aprendido isso da maneira mais difícil. Durante o último encontro entre eles, Madara tentou subjugar Shigen com Genjutsu, mas sua mente foi completamente dominada pela energia espiritual divina de Shigen. A reação resultante foi mais devastadora do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. Convencer Emiya Shigen apenas com palavras não seria mais fácil. Madara tinha plena consciência de suas próprias limitações. Ele nunca fora habilidoso em persuasão, estava mais acostumado a ser ouvinte de discursos apaixonados. Enquanto seu olhar se voltava para o portão da vila, ele avistou Emiya Shigen saindo de Konoha com 2 jovens shinobi ao seu lado. Acho que vou ter que tentar um engano, murmurou Madara. Capítulo 37. Terra do Fogo. Emiya Shigen partiu em sua jornada, acompanhado pelos 2 jovens shinobi. Enquanto isso, Hashirama Senju liderava um grupo de ninjas Zambu, seguindo-os da floresta próxima. Seu objetivo era claro, interceptar Uchiha Madara, caso ele tentasse se aproximar de Emiya Shigen. Estranhamente, porém, Madara ainda não havia aparecido. Isso deixou Hashirama inquieto. Ele começou a se perguntar se Madara poderia aproveitar sua ausência para atacar Konoha. Mas Tobirama estava convencido de que Madara, tendo perdido um de seus Mangekyou Sharingan, evitaria Konoha. Afinal, a vila era protegida por Mito Uzumaki, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, cujas habilidades sensoriais eram incomparáveis. Madara provavelmente priorizaria perseguir Emiya Shigen. Será que Tobirama interpretou mal as intenções de Madara? Hashirama e o Zambu seguiram Emiya Shigen até a fronteira do País das Cachoeiras, mas ainda não haviam encontrado nenhum vestígio de Madara. Isso fez com que Hashirama duvidasse da avaliação de seu irmão, comparado ao desconforto de Hashirama. Outra pessoa estava muito mais aflita, Zetsu Negro. Zetsu Negro, espreitando no subterrâneo como sempre, vinha seguindo Madara secretamente. Ele tinha a intuição de que após o desagradável conflito anterior, Madara poderia tentar algum meio não convencional para contatar Emiya Shigen. Mas isto, certamente que não isso. Zetsu Negro observou atônito e incrédulo Madara infiltrar-se na vila oculta da cachoeira Takigakuri e usar seu Mangekyou Sharingan para controlar seu líder. O líder, então, ordenou que seus shinobi emboscassem o esquadrão que entrava na Terra das Cachoeiras, o esquadrão de Shigen. Zetsu Negro ficou perplexo. O que Madara estava fazendo? Por que não conhecer Emiya Shigen pessoalmente? Será que Madara realmente pensou que esses shinobi de Takigakuri poderiam capturar alguém como Emiya Shigen? Juntos, eles não eram páreo nem para uma das mãos de Shigen. E, no entanto, Madara estava completamente confiante. Isso deixou o Zetsu Negro completamente perplexo. Será que Madara planejou deixar o shinobi de Takigakuri atacarem Shigen, para então intervir heroicamente no último momento e resgatá-lo? Que farsa sem sentido. Zetsu Negro só podia observar as travessuras de Madara com exasperação. Queria avisar Shigen, mas a presença dos 2 jovens de Konoha complicava as coisas. Zetsu Negro não podia se dar ao luxo de se revelar ainda. Na fronteira da Terra das Cachoeiras, Emiya Shigen manteve-se tão calmo como sempre. Danzou, por outro lado, não estava nem um pouco preocupado. Ele sabia que havia Ambu por perto, seguindo-os para garantir sua segurança em caso de ataques inimigos. O único em estado de alerta máximo era Hiruzen. No momento em que deixaram a Terra do Fogo, seu esquadrão não estava mais sob a proteção da reputação de Konoha. Qualquer problema que encontrassem teria que ser resolvido por conta própria. Lord Emiya, disse Hiruzen, assando um peixe na fogueira. Por que viemos para a Terra das Cachoeiras? Não importa para onde formos, respondeu Shigen sem levantar os olhos, concentrado em escrever em um pergaminho médico de sua última parada. Escolhi uma direção aleatoriamente. Talvez eu encontre um ninja adequado para transmitir meu conhecimento médico. Ou talvez eu encontre algo de que precise. Hiruzen assentiu pensativamente. Quando terminará essa jornada? Perguntou Danzou franzindo a testa. Ele percebeu de repente que uma expedição tão sem rumo poderia acabar sendo um colossal desperdício de tempo. 10 anos, talvez, disse Shigen, ainda absorto em seu pergaminho. Hiruzen e Danzou ficaram paralisados. Para adolescentes, 10 anos era um tempo insuportavelmente longo. Não se preocupe. Shigen largou a caneta e enrolou cuidadosamente o pergaminho, dirigindo-se aos 2 garotos. Se algum de vocês quiser voltar para Konoha, eu me certificarei de que sejam escoltados de volta em segurança. Por que iríamos embora? Disse Hiruzen rindo, pegando o pergaminho de Shigen e guardando-o. Com um sorriso ele cutucou Danzou. Ninguém mais no mundo tem uma oportunidade como esta, viajar com o Lord Emiya. Danzou lançou-lhe um olhar fulminante. O que havia para se alegrar? Uma viagem de algumas semanas ou meses era aceitável, mas desperdiçar 10 anos viajando com Shigen, isso era difícil de engolir. Relaxar. Shigen pegou um pergaminho em branco da mochila de Hiruzen e continuou. Nenhum de vocês tem talento para ser um ninja médico. Embora eu não goste de conflitos, esta era repleta de violência. A paz não pode ser alcançada apenas com palavras. Somente a força pode sustentar os ideais de alguém. A respiração de Danzou ficou mais pesada. Lord Emiya, você é incrível! Exclamou Hiruzen, sentando-se ansiosamente ao lado de Shigen. Ele não hesitou em bajulá-lo. Por favor, nos guie no futuro. Guia, talvez seja uma palavra forte demais. Shigen deu um leve tapinha na cabeça de Hiruzen com sua caneta, em tom casual. Não tenho nenhuma técnica particularmente poderosa para ensinar. Primeiro, preciso avaliar seu potencial. Não se decepcione se não for muito. Danzou cerrou os punhos, reprimindo suas ambições. Ele sabia muito bem que Shigen possuía algo que ele desejava desesperadamente. A técnica de selamento capaz de elevar instantaneamente o poder de um ninja comum a novos patamares. No momento em que Hiruzen estava prestes a responder, seu olhar se tornou mais penetrante. Ele se virou abruptamente em direção à floresta.
Alguém está vindo. Isso é impossível. A voz de Danzou foi se perdendo enquanto ele olhava incrédulo para o grupo de shinobi de Takigakuri emergindo das árvores. O perímetro não deveria estar sendo guardado pela Anbu de Konoha? Como shinobi inimigos conseguiram chegar tão perto, especialmente esse grupo que emanava intenções assassinas? Na floresta, os membros da Anbu de Konoha não foram encontrados em lugar nenhum. 2 horas antes, eles finalmente haviam avistado seu alvo. Lord Okage. Um dos Anbu avistou uma figura vermelha tênue sob uma grande árvore e fez um gesto para chamar a atenção de Hashirama. Madara. Hashirama reconheceu a figura imediatamente. Como amigo e rival de longa data, Hashirama conhecia a presença de Madara melhor do que ninguém. Sem esperar por reforços, ele avançou. Lord Okage. Os Anbu correram para segui-los. Quando a figura de armadura vermelha surgiu no campo aberto, todos confirmaram a identidade de seu alvo, Uchiha Madara. No entanto, quando Madara percebeu Hashirama e os Anbu se aproximando, ele apenas lançou-lhes um olhar frio antes de desaparecer na distância, claramente evitando um confronto. Madara. Hashirama partiu em perseguição com os Anbu em seu encalço. Alguns olharam para trás em direção ao grupo de Shigen, mas no fim, priorizaram sua missão, ajudar Hashirama a eliminar Madara, a maior ameaça a Konoha. Quanto a Shigen, Tobirama havia enfatizado que sua força por si só era suficiente para subjugar a raposa de 9 caudas. Não havia muita necessidade de se preocupar com sua segurança. Lord Mia, disse Hiruzen, segurando firmemente uma kunai enquanto os shinobi de Takigakuri o cercavam. Esses caras não parecem amigáveis. Deveríamos recuar? Duvido que consigamos, respondeu Shigen calmamente, erguendo o olhar sem qualquer traço de pânico. Ele podia sentir que os Anbu haviam sido atraídos pelo clone de madeira de Madara. Mas o verdadeiro Madara, ele já estava à espreita por perto, escondido entre os shinobi de Takigakuri. O que Madara estava planejando? Shigen não conseguia entender completamente, mas tinha certeza de que esses shinobi estavam agindo sob a influência de Madara. Madara? Será que ele estava mesmo prestes a encenar uma farsa tão clichê? No entanto, Madara não era a prioridade no momento. Os olhos de Shigen percorreram o shinobi de Takigakuri procurando por algo ou alguém que pudesse explicar sua jornada até a Terra das Cachoeiras. Kakuzu, ataque. O líder de Takigakuri deu uma ordem aos berros, sua voz ecoando enquanto apontava para Shigen. Matem aquele homem. Nós cuidaremos dos pirralhos. Capítulo 38. Kakuzu. Aquele nome parecia carregar um certo peso. No instante em que os ninjas de Takigakuri ouviram a ordem de seu capitão, eles congelaram, dando um passo para o lado para abrir caminho para seu imponente camarada. Somos shinobi de Konoha, disse Hiruzen Sarutobi, dando um passo à frente e tentando usar a reputação de Konoha para negociar. Konoha não nutre nenhuma hostilidade contra a vila oculta da cachoeira. Matem-nos! Mas o ninja da cachoeira não se importava com tais formalidades. Tendo vivido isolados nas montanhas, eles não se intimidavam com o conceito de grandes nações ou com suas aldeias. Seu único dever era cumprir as ordens de seu líder, mesmo que isso significasse assassinar o próprio Okage. Eliminar 2 crianças de Konoha? Nada com que se preocupar. O grupo de ninjas de Takigakuri avançou em direção a Hiruzen e Danzou. Ao mesmo tempo, aquele chamado Kakuzu se separou do grupo e correu diretamente para Emiya Shigen. Por que Kakuzu? Porque ele era o shinobi mais forte da vila oculta da cachoeira. Por esse motivo, ele era frequentemente encarregado das missões mais perigosas. Moha rosnou Kakuzu. Com uma velocidade incrível, ele encurtou a distância, aparecendo atrás de Emiya Shigen num instante. Sua kunai disparou para frente, mirando diretamente no coração de Shigen. Lord Mia. Hiruzen sentiu uma onda de medo. Até mesmo Danzou, geralmente calmo, foi tomado pelo pavor. Isso só podia ser uma piada. A missão deles mal havia começado, e agora parecia que o mundo estava acabando. Nenhum dos dois conseguia imaginar as consequências que enfrentariam em Konoha se Emiya Shigen fosse morto sob a proteção deles. Os 2 garotos lutaram desesperadamente para abrir caminho entre os ninjas de Takigakuri que bloqueavam a passagem, tentando alcançar Shigen. No entanto, nesse momento de caos, Shigen permaneceu inabalável. Na verdade, ele parecia totalmente concentrado em outra coisa, usando os breves segundos do ataque de Kakuzu para aceitar uma missão repentina que apareceu na interface do seu sistema. Não havia muito tempo. A missão foi inesperada, e Shigen não tinha certeza se tal oportunidade surgiria novamente. Felizmente, seu estado de Edo Tensei o tornava perfeitamente apto para completá-la, especialmente porque a recompensa da missão prometia a possibilidade da verdadeira imortalidade. Missão incompleta 3 de 3. Missão de Rank S. Demonstre sua imortalidade diante de Kakuzu. No instante em que Shigen aceitou a missão, a kunai de Kakuzu cravou-se em seu coração. Essa cena chocou a todos. Shigen, escondido no subsolo, Zetsu Negro mal podia acreditar no que estava testemunhando. Isso é uma piada? Da floresta, Uchiha Madara estava igualmente atônito. Ele não conseguia imaginar Shigen tão impotente diante daquele shinobi de Takigakuri. Lord Mia. Para Hiruzen e Danzou, parecia que o mundo estava desmoronando. O que está acontecendo? O próprio Kakuzu hesitou, pressentindo algo incomum. Do peito de Shigen, onde a kunai o atingira, finas partículas de poeira cinza começaram a girar. No instante seguinte, um estrondo alto ecoou pelo ar. Uma figura vestida com armadura vermelha desceu do alto. Se perder. Madara, percebendo que não adiantava mais ficar escondido, chutou Kakuzu para longe e aproximou-se de Shigen. Seus olhos percorreram o corpo de Shigen, observando as partículas cinzentas se aglomerando ao redor da ferida em seu peito. Somente quando as partículas restauraram completamente a forma de Shigen, Madara finalmente relaxou. Ao que tudo indicava, Shigen não morreria. Madara sentiu uma pequena onda de alívio, embora acompanhada de desprezo por Tobirama Senju, aquela cobra traiçoeira. O Jutsu Edo Tensei era verdadeiramente vil.
condenava suas vítimas a uma existência onde não podiam viver nem morrer, um estado desprezível e cruel. Isso é, Uchiha Madara. A exclamação de Danzou ecoou pelo campo de batalha. A visão de Madara fez com que Hiruzen e Danzou sentissem como se o mundo tivesse desabado. Vê-la agora era ainda pior do que o medo que sentiram por Shigen. É mesmo Madara? Até mesmo os ninjas de Takigakure, tão distantes dos grandes poderes do mundo shinobi, reconheceram a infame figura da era dos estados combatentes. Medo e incerteza transpareceram em seus rostos. Desde o reaparecimento de Madara em Konoha, rumores de que ele era um shinobi renegado se espalharam pelo mundo ninja. Embora Konoha não tivesse oficialmente oferecido uma recompensa por sua cabeça, seu nome por si só era suficiente para incutir medo em qualquer um. Além do primeiro Hokage, quem mais poderia derrotar Uchiha Madara? A vontade de lutar do ninja de Takigakure vacilou. Recuar. O líder deles gritou, sinalizando a retirada enquanto dava as últimas ordens a Kakuzu. Kakuzu macho. Deixaremos isso com você. Não se esqueça de cuidar também daqueles dois pirralhos. Abandonar o próprio camarada para morrer? Que vergonha, murmurou Hiruzen horrorizado com a atitude deles. Até mesmo Danzou ficou chocado com o abandono flagrante dos ninjas de Takigakure. Ele nunca tinha visto nada parecido. Desde quando os shinobi abandonam seus companheiros aos lobos para cobrir a própria retirada? Contudo, ao lançar um olhar para Madara, Danzou percebeu que talvez recuar não fosse uma ideia tão ruim. Danzou, nós também deveríamos ir. Danzou sussurrou algo para Hiruzen, puxando-o para mais perto. Ele suspeitava que os Zambu que guardavam o perímetro tivessem sido mortos por Madara, deixando-o sem reforços. Contra alguém como Madara, até mesmo o primeiro Hokage teve dificuldades. O que dois genins de Konoha poderiam fazer? Certamente, eles fizeram tudo o que podiam para proteger Shigen. Hiruzen, vamos recuar enquanto ainda podemos. Hiruzen hesitou. Enquanto isso, Kakuzu, deixado para trás por seus companheiros, pegou silenciosamente sua kunai. O homem corpulento encarou Madara com determinação inabalável e avançou, totalmente preparado para dar a vida por sua missão. Você. Madara ficou momentaneamente surpreso com a determinação de Kakuzu. Será que esse homem era um tolo? Ele não conseguia ver que seus camaradas o haviam abandonado? Ele não percebeu que estava sendo enviado para morrer? A expressão de Kakuzu não vacilou. Rangendo os dentes, ele atacou Madara com sua kunai. Num instante, Madara agarrou seu pulso com uma das mãos. Rachadura. Madara torceu o pulso de Kakuzu, quebrando-o com facilidade. A kunai escapou de sua mão. Mesmo assim, Kakuzu não cedeu. Ignorando a dor, ele desferiu um chute desesperado em direção a Madara. Rachadura. Madara quebrou a perna dele com a mesma facilidade. A diferença entre eles era intransponível. Seja em força ou experiência em combate, Kakuzu não era páreo para Madara. Segurando Kakuzu pela garganta, Madara preparou-se para acabar com sua vida. Mas antes que pudesse fazer algo, a voz calma de Emiya Shigen o interrompeu. Matar alguém na frente de um ninja médico desonra nosso caminho como shinobi. Há algo que eu possa fazer para convencê-lo a poupar a vida dele? Madara se virou, com um lampejo de confusão nos olhos ao olhar para Shigen. Até mesmo Kakuzu parecia mais perplexo do que antes. Seu olhar questionava não apenas porque Shigen ainda estava vivo, mas também porque ele imploraria por ele. Lord Emiya. A voz de Hiruzen embargou de alívio. Danzou agarrou rapidamente o braço do amigo, implorando para que ele mantivesse a calma. Ele sabia que Madara poderia matá-los em um instante. Madara soltou a garganta de Kakuzu com um sorriso de escárnio. Para ele, tanto Kakuzu quanto os ninjas de Takigakure eram meros peões em seu plano para avaliar o temperamento de Shigen. Suas vidas eram insignificantes. Além disso, poupar Kakuzu agora pode até lhe render algo útil de Shigen. Kakuzu se levantou com dificuldade, o corpo todo machucado e quebrado. Sem dizer uma palavra, começou a mancar para longe. Seu orgulho havia sido esmagado, não apenas pela luta, mas também pela traição de seus camaradas. Talvez, para um shinobi, a sobrevivência só tinha significado na medida em que cumpria a missão que desempenhava. Espere, gritou Shigen de repente. Todos se viraram para olhá-lo. Seus ferimentos, disse Shigen com uma expressão calma e impassível. A palidez e a falta de vida de seu corpo no Edo Tensei apenas faziam suas palavras parecerem ainda mais profundas. Em pé sob a luz crepuscular, a figura de Shigen parecia quase santa. Deixar um homem ferido sem tratamento na presença de um ninja médico seria vergonhoso, não seria? Capítulo 39. Por que você me salvou? Kakuzu sentou-se em silêncio diante de Emiya Shigen, sua voz calma, mas com um toque de confusão. Porque você está ferido, respondeu Shigen, sua palma brilhando com um chakra suave de cor verde esmeralda enquanto curava os ossos quebrados de Kakuzu. E eu por acaso sou um ninja médico. Se ele voltar, só vai acabar morto, interrompeu Uchiha Madara com um tom de desprezo evidente. Despreocupadamente revelou uma dura verdade. Os tolos da vila oculta da cachoeira não o consideram um camarada. Esse cara pode até ser forte para os padrões deles, mas... Madara deixou suas palavras se perderem no ar, mas seu significado era claro. Para ele, Kakuzu era uma mera sombra de poder, indigno até mesmo de comparação. Contudo, enquanto falava, um lampejo de algo passou pela mente de Madara, memórias de sua própria traição. Com um sorriso gélido acrescentou, o mundo shinobi está repleto de tolos mesquinhos que não suportam a ideia de alguém mais forte do que eles. Por exemplo, Tobirama Senju, aquele Tobirama ardiloso, desprezível e traiçoeiro. Os pensamentos de Madara se demoraram amargamente em seu antigo rival. Enquanto tratava silenciosamente dos ferimentos de Kakuzu, Shigen sentiu como se tivesse sido apunhalado pelas costas metaforicamente.
Ele conseguia sentir claramente os pensamentos de Madara. Embora Shingen não fosse alguém que matasse indiscriminadamente, ele entendia que em um mundo governado pelo poder, ninguém queria ser a vítima inocente da imprudência de outra pessoa. Então eles querem que eu morra, murmurou Kakuzu. Ele entendeu as insinuações de Madara instantaneamente, sua voz carregada de resignação. Em um mundo como este, o que um shinobi como eu pode fazer além de seguir ordens? Simples. Mate-os primeiro, retrucou Madara bruscamente, seus olhos fascando de escárnio enquanto encarava Kakuzu. Tolos como você, curvando-se e rastejando diante dos fracos, são os que estão pisoteando suas próprias vidas. Kakuzu ficou pensativo. Homem de poucas palavras e pensamento aguçado, Kakuzu não era estranho a desafiar a autoridade. Ele sabia que a lógica de Madara não estava errada. Se alguém quisesse tirar sua vida, por que ele não poderia tirar a deles em troca? Que absurdo! Esses líderes, esses comandantes, esses supostos chefes de aldeia. Se eles o queriam morto, então ele tinha todo o direito de matá-los. Mas então, por que esse ninja médico salvou? Será que era realmente só porque ele era um ninja médico? Nesse mundo de mentiras e derramamento de sangue, Kakuzu, acostumado à suspeita e à traição, teve dificuldade em compreender as ações de Shingen. Tente sobreviver, disse Shingen, terminando seu trabalho e dando um leve tapinha no ombro de Kakuzu. Não desperdice o chakra que usei para te salvar. Zombou Madara. Salvá-lo foi uma perda de tempo para mim, e para Lord Emiya também. O tom desdenhoso de Madara revelava seu completo desprezo por Kakuzu, e ele nem sequer se deu ao trabalho de olhar diretamente para ele enquanto falava. Obrigado, disse Kakuzu em voz baixa, reconhecendo a força avassaladora de Madara. Ele se virou para Shingen, sua voz agora mais firme. Posso perguntar seu nome, meu senhor? Vá embora agora. Madara rosnou, claramente perdendo a paciência. Seu Sharingan escarlate brilhou enquanto ele rosnava. Se você nem sequer sabe o nome de uma figura tão renomada, não pense por um segundo que merece um segundo encontro com ele. Eu sou Emiya Shingen, disse Shingen calmamente, seu tom gentil e acessível apesar da aspereza de Madara. Ele olhou para Kakuzu como se estivesse falando com um paciente, sem qualquer traço de condescendência. As pupilas de Kakuzu dilataram em choque. Esse nome, não pode ser. Era um nome mencionado em lendas. Como shinobi, Kakuzu cresceu ouvindo histórias sobre os feitos de Emiya Shingen. Por um instante, ele mal podia acreditar que o homem sentado à sua frente era a mesma figura mítica, o salvador da vila oculta da cachoeira. Segundo as histórias transmitidas na Terra das Cachoeiras, a aldeia esteve à beira da extinção devido a uma estranha maldição que contaminou a terra. A comida e a água foram envenenadas, e os aldeões sucumbiam a uma doença misteriosa. Sua população diminuiu rapidamente, e parecia que todo o assentamento logo pereceria. Então, Emiya Shingen apareceu. O lendário ninja médico removeu a maldição da terra, curou os aldeões afetados e salvou a vila da aniquilação total. Foi somente graças à sua intervenção que a vila cresceu e eventualmente se tornou a vila oculta da cachoeira. Essa história, juntamente com muitas outras sobre os feitos heróicos de Shingen, se espalhou por todo o mundo shinobi. Você é mesmo Emiya Shingen? Para alguém como Kakuzu, que se orgulhava de manter a calma, sua voz revelou sua incredulidade. Mas a presença de Madara era prova suficiente. Um homem da estatura de Madara não se associaria a ninguém que não fosse extraordinário. Além disso, o comportamento respeitoso, ainda que relutante de Madara para com Shingen apenas confirmou as suspeitas de Kakuzu. Quem mais poderia possuir tamanha graça e magnanimidade? Madara zombou, lançando um olhar para Kakuzu. Embora tivesse seus próprios motivos para se manter próximo de Shingen, não se importava em fazer alguns elogios ao homem, especialmente quando se tratava de reforçar o mistério em torno de Shingen. Volte, disse Shingen, dispensando Kakuzu com um gesto gentil. Kakuzu hesitou, permanecendo parado onde estava. Havia muitas perguntas rondando sua mente. Por que Emiya Shingen estava aqui nesta época? Como ele havia sobrevivido a uma facada no coração? E por que seu corpo parecia tão estranho, como um amontoado de partículas de poeira sem vida? Qual é o problema? Madara franziu a testa enquanto encarava Kakuzu. Poupar sua vida não é suficiente? Talvez ele só tenha se perdido, disse Shingen com um leve sorriso. Ele interpretou a hesitação de Kakuzu como uma incerteza existencial e fez uma sugestão. Se sua aldeia o rejeitou e você está em busca de um propósito, talvez devesse se dedicar a algo significativo. Algo significativo? Repetiu Kakuzu balançando a cabeça. Ele não conseguia pensar em nada. Por que não tentar ajudar aqueles que estão sofrendo? Sugeriu Shingen casualmente, ignorando a irritação crescente de Madara. Kakuzu permaneceu em silêncio por um longo momento antes de finalmente se virar e ir embora, com uma expressão indecifrável. Em seu íntimo, porém, ele já havia tomado uma decisão. Ele retornaria à vila e confirmaria as alegações de Madara. Se seus líderes realmente o quisessem morto, ele os eliminaria. E depois disso, talvez as palavras de Shingen tivessem algum fundamento. Embora Kakuzu não possuísse as habilidades médicas para imitar Shingen, ele poderia encontrar sua própria maneira de ajudar os outros, ou pelo menos, de reformular sua própria vida. Contudo, como um shinobi de uma pequena vila, Kakuzu não pôde deixar de sentir uma pontada de inadequação. Ele duvidava que alguém como ele fosse digno de seguir os passos de Shingen. Ainda assim, um pensamento persistia em sua mente. Se a vida como shinobi não fosse suficiente, talvez houvesse outra maneira de viver. Que tédio, murmurou Madara enquanto a figura de Kakuzu desaparecia na distância. Ele se virou para Shingen e perguntou, quase preguiçosamente, valia mesmo a pena perder seu tempo com alguém assim? Para mim, sim, respondeu Shingen suavemente. Seus dedos se contraíram levemente enquanto ele discretamente guardava um fio de material preto semelhante a um tentáculo, uma recompensa que havia conquistado por concluir sua missão.
Missão de Rank S concluída. Demonstre sua imortalidade diante de Kakuzu. Recompensa. Medo do rancor da terra, uma construção de chakra única que permite ao usuário roubar os corações de outros para obter imortalidade. Controlar naturezas de chakra elementais e se dividir em unidades de combate autônomas com um máximo de 5 afinidades elementais. Que irônico. Se Shijin tivesse obtido o medo do rancor da terra durante a Era Antiga, ele poderia ter alcançado a imortalidade e evitado ter que colocar tantos planos em ação. Ainda assim, não era tarde demais. Se a sorte não lhe sorrisse no futuro, esse poder recém-descoberto poderia se tornar seu último recurso. Bem, então disse Shijin com a voz distante enquanto voltava sua atenção para Madara. A propósito, não sou bom em mentir. Então, se eu disse algo errado, peço seu perdão. Capítulo 40. O que? Sobre o que exatamente Emiya Shijin estava falando? O que ele estava fazendo? E por que diabos ele acreditara que Emiya Shijin havia aprendido a mentir? Escondido no subsolo, Zetsu Negro sentiu como se fosse enlouquecer ao ouvir a conversa entre Shijin e Madara. O que Shijin quis dizer com não posso mentir, então me perdoe se eu me expressei mal. Dizer algo assim em voz alta, não era anunciar descaradamente a Madara que ele planejava mentir? Como isso poderia ganhar a confiança de Madara? A expressão de Madara tornou-se cada vez mais estranha. Emiya Shijin? Será que esse homem estava falando sério? O que ele quis dizer com não posso mentir, então me perdoe se eu me expressei mal? Essa figura antiga e lendária estava mesmo tentando enganá-lo com uma tentativa tão desajeitada? Que mentira absurdamente descarada. Lord Emiya. O rosto de Madara escureceu, suspeitando que Shijin estivesse zombando dele. Mas ao contemplar a expressão genuinamente sincera de Shijin, ele se lembrou do tempo que Shijin passou na vila. De repente uma certa pessoa lhe veio à mente, e ele imediatamente fez a conexão. Se não me engano. Madara zombou friamente, debochando da pessoa que ele mais desprezava. Deve ter sido Tobirama Senju quem lhe disse para mentir para mim, caso algum dia me encontrasse, não é? Não, de jeito nenhum, respondeu Shijin hesitante, falando a verdade. Só podia ser ele. O sorriso de escárnio de Madara se intensificou à medida que suas suspeitas se solidificavam. Tobirama, aquele pequeno trapaceiro desprezível, continua tão ardiloso como sempre. Bem, Shijin suspirou impotente, resignando-se à impossibilidade de salvar a reputação de Tobirama. Decidiu ir direto ao ponto. Tobirama mencionou que você viria me procurar para ajudar a curar sua cegueira. Um lampejo de choque brilhou nos olhos de Madara. Isso explica tudo. Agora tudo fazia sentido. É claro que Tobirama seria capaz de chegar ao ponto de persuadir um homem como Shijin a mentir. A compreensão atingiu Madara como um raio. Sua mão instintivamente se moveu em direção ao olho cego, acariciando a órbita sem vida escondida sob seus longos cabelos. Será possível? Será que esse olho realmente pode ser curado? A cegueira foi um preço que ele pagou de bom grado por invocar a técnica proibida do clã Uchiha, Izanagi. Madara jamais esperara que o olho recuperasse a visão. Mas agora, será que Emiya Shijin realmente conseguiria restaurá-lo? Se Shijin conseguisse curar a cegueira de Madara, isso lhe daria a força necessária para confrontar a Shirama Senju mais uma vez. Lord Emiya. Madara afastou os cabelos desgrenhados, revelando o olho cinzento e sem vida por baixo. Sua voz era firme, mas intensa, quando perguntou, você realmente pode curar este meu olho cego? Shijin hesitou novamente, aparentemente preso em um dilema mental. Eu acho que talvez eu consiga curá-lo, ou talvez não. A irritação de Madara aumentou. Como um lendário ninja médico, alguém renomado por suas habilidades, poderia ter dúvidas sobre suas próprias capacidades. Claramente, essa hesitação se deveu à interferência de Tobirama. Aquele conspirador ardiloso deve ter persuadido Shijin a mentir, na esperança de impedi-lo de curar o olho de Madara. Felizmente, Shijin era um péssimo mentiroso. Mesmo quando tentava enganar, suas palavras eram cheias de lacunas. Os sentimentos de Madara eram uma mistura de irritação e triunfo. Ele agora estava convencido de que Shijin poderia curar seu olho. A possibilidade de recuperar a visão naquele olho cego, um milagre inesperado, o enchia de expectativa. Nesse caso, vamos tentar. Os lábios de Madara se curvaram num leve sorriso, seu tom persuasivo. Lord Emiya não precisa acreditar nas mentiras de Tobirama. Aquele trapaceiro perturbou seu descanso eterno com suas técnicas vis e proibidas. Ele claramente o manipulou e enganou, incitando-o a mentir para seus pacientes. Isso não vai contra os nobres princípios que você tanto preza? Shijin suspirou interiormente. Era dolorosamente óbvio o quanto Madara desprezava Tobirama. Suas palavras destilavam veneno sempre que o nome de Tobirama era mencionado. Shijin nem sabia como responder a tamanha difamação implacável. Afinal, não era como se Shijin tivesse dito uma única palavra sobre Tobirama para começo de conversa. Mas convencer Madara do contrário parecia impossível. Tudo bem. Eu posso tratar seu olho. Shijin finalmente cedeu, desistindo de defender a reputação de Tobirama. Ele acrescentou com um suspiro suave, mas preciso pedir uma coisa em troca. Não use sua força recém-adquirida para reacender as chamas da guerra no mundo Shinobi, como Tobirama o alertou que você poderia fazer. Então era ele. O ódio de Madara por Tobirama tornou-se ainda mais forte. Ainda assim, ele não tinha intenção de reiniciar uma guerra. Com um leve sorriso, assegurou a Shijin, fique tranquilo. Se meu olho for restaurado, usarei esse poder para trazer a verdadeira paz ao mundo. Espero que esteja falando a verdade, respondeu Shijin, assentindo com a cabeça. Ele se aproximou para examinar o olho cego de Madara e com um único olhar, deduziu a causa da cegueira. Isso é um caso de cegueira permanente do Mangekyou Sharingan? Perguntou Shijin, franzindo a testa. Você usou algum tipo de técnica potencializada pelo Sharingan a um custo altíssimo, e isso deixou este olho completamente cego, não foi? Isso mesmo, admitiu Madara sem hesitar. Ele não tinha dúvida sobre a experiência médica de Shijin. Em teoria,
Eu deveria ser capaz de restaurá-lo, disse Shijin, embora sua testa se franzisse enquanto continuava. Se estivéssemos de volta à Era Antiga, eu poderia usar energia Yin para aumentar a força seu poder ocular, o que restauraria sua visão. Ah, aliás, não é curioso? Ponderou Shijin. Restaurar a Shirama requer energia Yang, o ápice do chakra Yang. Enquanto isso, restaurar seu olho requer energia Yin, o ápice do chakra Yin. Energia Yin? Energia Yang? O coração de Madara deu um salto quando as palavras o atingiram em cheio. Ele se lembrou das inscrições na tábua de pedra do clã Uchiha. Espere. Você está dizendo que o Mangekyou Sharingan ainda pode aumentar de poder? A explicação de Shijin coincidia perfeitamente com a antiga tábua. Os chakras Yin e Yang, as duas forças opostas. E agora Shijin havia revelado seus respectivos papéis, um ligado a si mesmo, o outro a Shirama. Os pensamentos de Madara corriam, desvendando verdades que o haviam iludido por tanto tempo. Tudo ficou claro. Essa era a revelação que ele buscava. A referência enigmática da tábua de pedra ao poder abrangente finalmente fez sentido. Mas, no meu estado atual não posso fazer isso, disse Shijin, balançando a cabeça e destruindo a euforia de Madara. Neste corpo Edo Tensei, não consigo acessar toda a extensão da energia necessária para curá-lo. A expressão de Madara escureceu. Embora curar o olho não fosse seu objetivo principal, a constatação de que isso era possível, apenas para ouvir que não era, o deixou profundamente frustrado. No entanto, não precisa se desesperar, acrescentou Shijin, com uma voz carregada de peso que imediatamente recapturou a atenção de Madara. Seu olhar penetrou Madara, como se estivesse olhando através de seu próprio ser. Este seu olho foi recentemente nutrido por um chakra imensamente poderoso. Sob sua influência, o olho já está começando a se recuperar e a restabelecer seu poder. O coração de Madara disparou. Ele sabia. Shijin havia desmascarado as intenções dele. A figura lendária da Era Antiga havia discernido a verdade. Madara havia obtido o chakra de Hashirama. E não só isso. Quando este olho se recuperar completamente, seu poder ascenderá a novas alturas, disse Shijin, com a voz firme e deliberada, como se estivesse contando uma história de eras passadas. Este olho se transformará, tornando-se capaz de transpor as fronteiras da vida e da morte, do Yin e do Yang. Nos tempos antigos, esse tipo de olho apareceu uma vez, naquele que sua era reverência como um deus. Certa vez eu segurei esses olhos em minhas mãos. Eles incorporavam o poder de todas as naturezas dos chakras, exercendo a força da própria criação. As pupilas de Madara se dilataram em choque. O poder da própria criação, esse era o poder abrangente mencionado na tábua. Naquele instante, todas as suas dúvidas foram dissipadas. Finalmente o mistério foi resolvido. O nome daqueles olhos. O olhar de Shijin parecia atravessar o próprio tempo, alcançando as verdades do passado e as conspirações do futuro. É o Rinnegan. Tudo ficou claro. A verdade oculta do mundo foi finalmente revelada. Uchiha Madara percebeu que estava começando a entender tudo. As informações que obteve das palavras de Emiya Shijin foram suficientes para decifrar o segredo inscrito na tábua de pedra do clã Uchiha e até mesmo revelar a evolução final do Sharingan. As forças positivas e negativas. Referia-se, de fato, aos poderes dos clãs Uchiha e Senju. A interação de forças positivas e negativas. Isso se referia ao chakra de Senju Hashirama, que podia aprimorar o poder supremo do Mangekyou Sharingan eterno do clã Uchiha, permitindo que ele evoluísse para o Rinnegan. Um poder que representava a força abrangente. Rinnegan. Eu me lembro. Dizem que são os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos. Madara relembrou a lenda do Rinnegan. O mundo ninja há muito transmitia a história dos 3 grandes dojutsu. O Rinnegan do sábio dos 6 caminhos, o Sharingan do clã Uchiha e o Byakugan do clã Hyuga. O Rinnegan representava o poder do sábio dos 6 caminhos. Madara agora entendia por que a tábua de pedra do clã Uchiha havia sido deixada para trás pelo sábio dos 6 caminhos. A tábua era um guia para o clã Uchiha, um legado direto de seu ancestral. Agora, Madara finalmente tinha todas as respostas. Seus olhos já estavam evoluindo, lenta mas seguramente, para o Rinnegan. De fato, o Rinnegan é o olho do sábio dos 6 caminhos. Emiya Shijin não escondeu a verdade, oferecendo mais detalhes sobre a ligação entre o clã Uchiha e o sábio dos 6 caminhos. A evolução final do Sharingan do clã Uchiha leva ao Rinnegan porque sua origem, o sábio dos 6 caminhos, foi o pai de seu ancestral, Indra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.